Bom dia, eu de novo continuo falando aqui da Universidade Católica e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar aparar algumas arestas, né, do que ficou do vídeo de ontem para hoje, tendo um dia já para ler algumas coisas, ouvir algumas pessoas e com um pouco mais de calma diante do cenário, né? O dia hoje aqui também está mais bonito do que ontem, sem chuva, isso também ajuda a melhorar a perspectiva. Quero falar rapidinho então de três coisas que eu acho que faltaram eu ou falar ou enfatizar no outro vídeo. Primeiro é sobre o eleitor envergonhado republicano que eu mencionei bastante no outro vídeo. Ele de fato existiu e ele de fato nos ajuda a entender por que as pesquisas erraram, mas não por que o Trump ganhou. Isso é uma coisa que eu vendo o vídeo e depois fiquei pensando. Por quê? O único veículo mais importante de informação que acertou o resultado da eleição foi o LA Times. E eu vi algumas reportagens sobre esse veículo e eles disseram algumas coisas. Primeira, que de fato existia alguns eleitores que não se sentiam à vontade em declarar voto para o Trump pelo telefone. Por conta disso, ele fez toda a sua pesquisa online. E online, a gente sabe, né? Atrás do computador aí, num teclado, todo mundo é corajoso. E todo mundo acaba declarando mais o que realmente pensa. Então, eles conseguiram captar esse eleitor que era, digamos assim, envergonhado e chegaram num número mais preciso para a eleição. Então, o republicano envergonhado, o eleitor envergonhado, ele ajuda a entender por que as pesquisas falharam tanto. Segunda questão é, então, por que ele ganhou, né? O que se indica agora é que se esperava muito que a Hillary teria um grande apoio dos latinos e os votos dos latinos fariam a diferença. Esse vai ser meu terceiro ponto, eu volto daqui a pouco. No final das contas, quem acabou fazendo a diferença foi o eleitor de classe média branco. Você já deve ter lido isso em vários lugares, ouvido isso em vários lugares, então eu só vou pontuar algumas coisas rápidas. Basicamente, é um eleitor de classe média que se desinteressou pelas campanhas eleitorais e que nem votou nas últimas duas campanhas eleitorais, mas que teve o seu orçamento prejudicado, perdeu o emprego nos últimos, não apenas por conta da crise de 2008, mas também por conta de vários acordos multilaterais que os Estados Unidos fez, entre eles o NAFTA, que fez com que algumas empresas saíssem de estados industrializados e fossem para outros países, como o México e também como a China. Ah, esse tipo de eleitor estava basicamente em estados como Illinois, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, que eram alguns deles, como a própria Pensilvânia, estados republicanos e que o Obama transformou em democrata, né? O que acontece então é que esse trabalhador acabou perdendo dinheiro, acabou perdendo sua renda, não quis mudar de trabalho, né? Não quis também empreender, né? Abrir startups, essas coisas, como a gente vê muito no Vale do Silício, por isso que o Vale do Silício apoiou tanto a Hillary, porque ele sentiu menos essa crise. E por outro lado, ele queria simplesmente o emprego dele de volta e ele queria o trabalho dele de volta com a renda que ele tinha. E era isso que o Trump prometia, fazer a América grande de novo, né? É interessante porque quando a gente olhava os números nacionais, o Obama diminuiu o desemprego de 10% para 5% e aumentou a renda média do trabalhador em 2,5%. Então você olhava o Trump fazendo o discurso, falando que o grande problema da América é o desemprego, e você falava assim, como assim? Ele está equivocado, né? A América está melhorando nesse ponto. Mas é porque ele não estava pregando para convertidos, ele estava pregando para essas pessoas desses estados. Ele sacou que não adiantava fazer campanha em estados que são notoriamente republicanos ou democratas.
e apostou nesses estados que já foram republicanos e viraram democratas e que tinham esse sério problema, né? Por exemplo, nos debates ele também falava direto do NAFTA, falava mal do NAFTA e dizia para Hillary, foi o seu marido que fez o NAFTA, ligando uma coisa a outra. Os especialistas nos dias depois dos debates falavam assim, eu não sei porque ele critica tanto o NAFTA, porque o NAFTA foi positivo para os Estados Unidos. É questionável se foi positivo ou não para os Estados Unidos, esse vídeo não é para isso. Mas a verdade é que ele foi negativo para esses estados que ele queria virar. E ele virou, né? E ainda associou o NAFTA à família Clinton. Então começa a fazer sentido algumas coisas que ele falava. Por exemplo, quando ele falava da violência em Chicago, da violência em Indiana nos debates, você percebe que ele estava já de olho nesse eleitor. Ele não fez campanha para convertidos, ele fez campanha para esse eleitor. E ele acabou virando. E por fim, a questão das minorias, né? Por que os latinos acabaram, 1/3 dos latinos votando para o Trump e não foram maciçamente para Hillary? Porque essa questão de latino, ela é bastante complexa, né? E aqui nos Estados Unidos ela é bastante complexa mesmo, né? Porque nós temos uma estratificação étnica bastante grande. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil eu sou uma pessoa que me identifico como branco. Aqui nos Estados Unidos eu sou latino, mas os latinos que estão aqui não me identificam como latino. Então eu, se morasse aqui por muito tempo, acabaria não tendo um grupo ao qual me identificar, né? Na semana seguinte às Olimpíadas, o Latino USA, que é um importante jornal aqui dos Estados Unidos, fez uma pesquisa perguntando para os seus leitores, os brasileiros podem ser considerados latinos? Né? Então isso dá um pouco da dimensão, né? Então nem todos os latinos se sentiam prejudicados pelo Trump, né? E por outro lado, existem também diferentes ondas migratórias de latinos, né? Quando eu citei, por exemplo, o caso de Cuba, muitos desses eleitores cubanos que estão em Cuba já estão aqui há muito tempo e vieram às vezes de família que já tinham dinheiro em Cuba, saindo do regime, fugindo do regime Castro, né? E se estabeleceram então uma vida excelente aqui e olham esses migrantes ilegais chegando e pensam que são diferentes deles, né? Então, essa é uma questão muito mais complexa do que a gente simplesmente rotular de latino ou de branco classe média e achar que tudo é uma coisa só. Acho que na questão étnica, o que mais vai pegar mesmo aqui vai ser a questão do islamismo. Eu acho que isso vai ferver bastante nos próximos anos e isso pode dar problemas futuros. No entanto, para encerrar e não ser longo de novo, eu acho que a eleição do Trump ainda se explica muito mais por um problema de política real, né, das necessidades de um determinado setor da população que tem interesses, alguns interesses e algumas necessidades que o Trump veio atender e por isso ele acabou ganhando a eleição, do que necessariamente como reflexo de uma onda conservadora. Acho que o fenômeno Trump pode dar vazão a uma onda conservadora e aí ela sim fazer um estardalhaço no futuro, né? Mas a eleição Trump não é o maior dos feitos dessa onda conservadora. Ela ainda representa alguns fenômenos típicos da política real que a Hillary não conseguiu responder. Tanto assim que nos votos populares gerais ela teve uma eleição maior, ela teve 200 mil votos a mais. Portanto, o Trump mirou, né, nesses eleitores, fez a sua aposta e ganhou. E como eu escutei ontem, eu e a Cláudia, minha esposa, escutamos ontem no ônibus indo para casa, uma eleitora da Hillary falando com uma eleitora do Trump, não importa o que você queira e o que você gostaria que tivesse acontecido, aconteceu, vamos tocar a nossa vida. Beleza?
Um grande abraço a todos, espero ter esclarecido um pouco mais.